cumprimentamos nossos amados irmãos com grande alegria, com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na lição de número 4. Vamos estudar a alegria, fruto do Espírito, inveja, hábito da velha natureza. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 16, versículo de 20 ao 24. Textuário, Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Verdade prática. A alegria, fruto do Espírito, não depende de circunstância. Hoje nós vamos estudar sobre a alegria como uma felicidade interior e também a fonte da nossa alegria. Iremos estudar que a alegria é uma bênção de Deus. E o que é oposto à alegria? É a inveja. E nós vamos ver que há uma luta entre a alegria, fruto do Espírito, e a inveja, hábito da velha natureza. A inveja tem a sua origem em Lúcifer. Então hoje iremos estudar exatamente esse assunto que vai tratar sobre a fonte da alegria e a origem da inveja. Nós sabemos que a fonte da alegria está em Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. E Deus, antes de tudo, Ele é Deus. A Bíblia diz que antes dele nenhum Deus se formou, depois nenhum haverá. Então Deus, Ele jamais terá inveja, porque Ele não tem competidor. Operando Deus, quem impedirá? Então Deus estende os céus e a terra, e Ele diz, quem estava comigo? Então não há um outro Deus, só há um único e verdadeiro Deus. E este Deus, em um momento na sua eternidade, na sua personalidade, na sua vontade, Ele quis com grande alegria fazer os mundos. Os mundos são constituídos do mundo espiritual e o mundo físico. Então nós temos aqui que Deus fez os céus e a terra. E Deus, sabendo que é um Deus da alegria, e Ele quis passar a alegria para esses lugares que nós conhecemos. Nos céus, Deus faz o seu trono. Olha aqui, ó. Nos céus, Deus faz o seu trono exatamente em cima de um monte, o Monte Sião. É aqui onde está o trono de Deus. Deus também, Ele faz anjos que vão servir. Nós temos anjos serafins que voam ao redor do trono. Deus é um Deus de luz, que não há variação na sua vida. Então esse Deus é um Deus de luz. Nós temos aqui vários anjos trabalhando para a glória do seu nome. Estes anjos aqui é um grupo de serafins. Nós temos aqui o grupo dos arcanjos debaixo da plataforma do trono. Nós temos arcanjos, ou seja, querubins. Então nós temos querubins que são mais poderosos do que os serafins. Agora imagine aí, abaixo do trono, abaixo do monte Sião, nós temos as congregações dos anjos. A Bíblia fala sobre o Éden original, antes da criação do Éden na terra. Então os anjos habitavam nessas regiões aqui, eles tinham acesso aí até o trono de Deus, a fim de louvá-lo e glorificá-lo. Então, havia um grupo
que louvava constantemente. De acordo com o que está na Bíblia original, eles diziam Kadosh, Kadosh, isto é, santo, santo, santo. Por 3 vezes, esse grupo de serafins louvavam o Senhor. E Deus, quando fez os anjos, todos eles adoravam a Deus pela a sua magnitude, pela sua beleza, pela sua bondade, pela sua alegria. Então nós vemos que antes da terra, nós estamos falando aqui antes, porque nós vamos ver a alegria que se origina em Deus, que passou para os seus anjos. Depois nós vamos ver a origem da inveja, que foi mesmo aqui no céu que tudo começou. Muitas pessoas hoje na terra têm as suas congregações semelhante aqui e diz que na sua congregação não existe inveja. Eu não entendo como é que as pessoas, líderes, conseguem abrir a boca e diz: aqui não existe isso. Se no céu existir, meu amigo, se no céu houve a inveja de Lúcifer, que nós estamos estudando exatamente aqui, quando um dos querubins que Deus havia ungido, ele olhou para o trono e viu os serafins voando sobre o trono. Então, a inveja teve 2 sentidos. Ele teve inveja do Senhor sentado no trono, porque ele disse: subirei às mais altas nuvens, isso no coração. Ele falou. E Deus, como conhece o interior, o íntimo e o externo do homem, então não precisa ninguém falar para ele saber o que está acontecendo. Porque nós temos aqui, o externo, o interno e o íntimo. Imagine aí, nós só conhecemos o externo porque nós vemos. O interno nós não conhecemos. Agora o íntimo, só Deus conhece. Tanto o interno como o íntimo. E Deus falou a este querubim, que era chamado de luzeiro. A Bíblia diz: porque tu, querubins ungido, pensaste isto no teu coração. Ele pensou em subir às mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, isto é, dos serafins. Colocarei o meu trono. Olha aí a ousadia de Lúcifer, o trono de Satanás. Olha aí onde é que ele queria colocar. Acima das estrelas de Deus, colocarei o meu trono. Então foi exatamente aqui que dá-se origem à inveja, no coração do querubim chamado luzeiro, que as nossas traduções chamam de Lúcifer. E aqui nós vemos que antes mesmo dele fazer exatamente a divisão entre os anjos, ele com a sua cauda, segundo o que está em Apocalipse, ele levou consigo a terça parte dos anjos. Ou seja, nós temos aqui 3 partes. Ele levou a terça parte. Então, a terça parte aqui, ficou vazio o céu da terça parte dos anjos. Então, esse vazio aqui, foi exatamente ele enganando os outros anjos para que eles fossem príncipe nesse reinado, nesse reino celestial. Então, ele enganou os outros anjos, dizendo: eu vou colocar meu trono, vocês vão estar comigo lá. Tudo que está aqui, segundo o coração de Lúcifer, esses anjos aqui iriam ser abaixados, e estes aqui que estavam na parte inferior seriam levantados. Na verdade, houve um engano aqui na parte dessa terça parte dos anjos que Lúcifer ele levou consigo. Então nós vemos o seguinte, que Deus agora se entristece. O Deus da alegria, ele começa a se entristecer, porque ele pensa exatamente na solução para apaziguar essa tempestade. Então o que é que Deus vai fazer?
Meus irmãos, a Bíblia fala que Deus planejou em fazer exatamente o homem, isto na eternidade. Então o homem, ele já foi feito exatamente com esse coração soberbo de Lúcifer. Agora Deus planeja fazer exatamente um povo. Porque Deus sabia que essa terça parte aqui estaria vazia. Então, como o céu agora tinha uma parte vazia no céu, Deus vai fazer um povo na terra, que será a sua igreja, para que ela venha exatamente para o lugar aonde está vazio. Então Deus é muito sábio, porque Ele sabe trabalhar, embora Ele não se surpreende com as coisas que acontecem. Deus já sabe de tudo, irmãos. Ele sabe do princípio e do fim. Mas isso não vai impedir dele prosseguir e fazer o seu querer e o seu realizar. Então, quando Lúcifer, ele quer ser igual a Deus, colocar o trono acima das estrelas e ser semelhante ao Altíssimo, Deus não aceita. E Deus lança ele para baixo. Então Lúcifer, ele veio exatamente para regiões dos céus. Os anjos, eles desceram para as regiões celestiais. Então os anjos estão aqui nesse momento atual, regiões celestes. Então os anjos caídos, que se tornaram demônio. Porém na terra, eles têm permissão de uma vez ou outra de vir aqui para tentar os habitantes da terra, por causa do pecado. Tá certo? Então, foi o que aconteceu exatamente no Éden. E esse Éden agora, que Deus cria como uma cópia, porque o verdadeiro Éden está aqui, o original, onde estavam os luzeiros, os anjos, e agora Deus cria na terra o Éden vegetal, o Éden cheio de plantas, e faz nele o homem. E aqui Deus cria no jardim do Éden o homem e a mulher. Agora observa-se. A caída de Lúcifer para as regiões celestes propiciou exatamente a tentação agora na terra. E quando Deus fez Adão e Eva, ele disse o seguinte: eu lhe dou o jardim, mas cuide, zele, guarde. Porque Deus sabia que no meio dos animais, havia exatamente uma serpente que era a mais astuta entre as do campo e exatamente dos animais domésticos. Deus sabia que ela poderia entrar exatamente no jardim do Éden. Assim provocaria a queda do homem, assim como ele fez exatamente com os anjos no céu. Fez com que os anjos caíssem dos céus para as regiões celestes. Só no futuro, na grande tribulação, que os anjos vão descer definitivamente para a terra. Aí diz a Bíblia: alegrai-vos, ó céus, alegrai-vos, tenha grande alegria, porque caiu o acusador dos vossos irmãos. Então Deus, ele passa agora a fazer o homem, a mulher, para fazer exatamente a raça humana através da procriação. E nós vemos exatamente o cuidado de Deus para que eles não pecassem. Mas Adão saiu, Adão saiu, foi para o campo. Enquanto isso, a mulher ficou só. A mulher ficou só e a serpente veio conversar com Eva. Veio conversar com Eva. Enquanto a mulher está aqui conversando exatamente com a serpente, que é a antiga serpente, traz exatamente a mesma astúcia que ele teve aqui. Como ele não conseguiu ser igual a Deus e foi caído de cima para baixo, e agora ele tenta a Eva ser igual a Deus, o mesmo pecado que ele teve aqui. O pecado da inveja. Veja, meus irmãos, que Eva, ao ser tentado
a ser igual a Deus, Eva, ela cai em tentação. Ela é enganada e come do fruto que Deus disse que não era para comer. Mas nós vemos que aqui havia exatamente o homem que Deus deu para cuidar do jardim. Então, quando o homem volta para falar com Eva, a Bíblia mostra exatamente que este Adão, ele não soube resgatar Eva, porque ele tinha o direito, porque ele não havia ainda pecado. Então ele tinha agora o direito por Deus de resgatar a sua esposa através da sua própria vida, entregando-se a Deus, assim como Jesus foi entregue por todos. Mas ele não fez. Ele covardemente caiu juntamente com a sua esposa. E nós vemos aqui o início do pecado. Agora veja, irmãos, a inveja de Lúcifer aqui e a inveja de Lúcifer aqui no Éden. Qual era a inveja de Lúcifer? A inveja de Lúcifer é que a Eva tinha um cordeiro aqui, ó. Ela tinha intimidade com o cordeiro, porque Deus havia preparado aqui para exatamente ficar no Éden. Porque Deus só vai matar esse cordeiro se Adão não aceitar ser o resgatador de Eva. Como ele não quis resgatar Eva, Deus matou um cordeiro aqui, que ele estava aqui, ó. Eva tinha intimidade muito grande com esse cordeiro e a serpente, exatamente, teve inveja novamente aqui, porque o cordeiro representava a presença de Cristo no Éden, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi esse Cordeiro que Deus imolou desde a fundação do mundo, aqui no Éden, para nossa alegria, para que houvesse nosso contentamento, para que fosse um tipo da verdadeira vinda de Jesus para a nossa alegria. Ele nascer, crescer e morrer na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos, meus amados irmãos, que Adão tem dois filhos. Caim e Abel. Novamente a inveja passa exatamente para os filhos. Olha aí, irmãos. A serpente, mais uma vez, ela vem tentar os filhos de Adão e de Eva. E nós temos aqui, ó, o coração de Caim. Vamos fazer aqui novamente, ó, o homem, Caim. Caim, como qualquer outro homem, ele tem espírito humano, alma e corpo. A inveja de Caim aconteceu aqui na alma, porque ele tem um sentimento que é um atributo da alma, sentimento de inveja. Por quê? Porque os dois aprenderam a cultuar a Deus, tanto Abel como Caim. E nesse culto a Deus, Deus rejeita o culto de Caim. Porque o culto de Caim é um culto incompleto. Porque ele ofereceu exatamente a sua oferta vegetal, mas não veio das primícias. Então, não era uma oferta agradável ao Senhor. Deus havia olhado primeiramente o coração de Caim, ó, que está no centro, exatamente, entre o espírito e a alma, nós temos o coração, e Caim deixou-se elevar pela inveja, ao ver o seu irmão sendo aceito por Deus e Caim sendo rejeitado. Mas Caim, mesmo antes de ser rejeitado, quando Deus falou, Deus já tinha visto no coração, assim como Deus tinha visto o coração de Lúcifer. Então Deus começou a trabalhar aqui no coração de Caim. Caim, o teu semblante está descaído. E Caim, meus irmãos, ele deixou exatamente Satanás colocar o seu trono, ó, no coração. E Caim tornou-se maligno.
Por isso que Caim, ele mata o seu irmão Abel, porque o coração agora tornou-se maligno. Veja que a inveja, ela mata, ela produz morte. E quem vive na prática da inveja já está morto. Não precisa morrer fisicamente para estar morto, porque nós temos 3 tipos de morte. Nós temos a morte 1, morte 2 e morte 3. Nós temos a morte física, todos conhecemos, a morte espiritual e a morte eterna. Então, meus amados irmãos, quais as diferenças entre as mortes? Vejamos. Na morte física, nós temos aqui a constituição do homem, espírito, alma e corpo. Estão ligados, ainda vivos, estão ligados. Mas a morte física, esses elementos se separam. Ficam assim, O espírito humano se separa da alma, a alma se separa do corpo. O espírito volta para Deus, que o deu. A alma tem 2 destinos. Na sua decisão na terra, ele faz esse destino. Quando morre, a alma, ou ela vai, dependendo da aceitação a Deus ou não, ela vai para, se não crê em Deus, lugar de tormentos. Se ela aceitar a provisão de Deus aos mandamentos do Senhor, ela vai hoje para o paraíso. Então esta alma tem 2 destinos, ou lugar de tormentos, ou paraíso, Nova Jerusalém. Já o corpo, todos conhecemos, ele tem o destino da sepultura, ou do lugar onde ele foi destruído, porque nem todo o corpo é sepultado. Às vezes é jogado no mar, queimado, ele é destruído. E a finalidade do corpo é a ressurreição. Por isso que Mateus 10 e 28 vai falar do corpo e da alma. Porque nós não devemos temer os que matam o corpo, porque eles não podem matar a alma. Devemos temer a Deus, que eles tanto podem fazer o corpo e a alma ser lançado no lugar de tormento. Está entendendo? Então aqui é exatamente a morte física. Aí nós temos a morte espiritual, que é o 2, morte espiritual. A morte espiritual é exatamente, novamente o homem aqui, espírito humano, alma e corpo. A morte espiritual só acontece quando ele está vivo, fisicamente. Porque ela é espiritual, não precisa de morrer fisicamente. Então acontece que o espírito, a alma e o corpo, eles vivendo na terra, eles estão separados do Espírito Santo. Então essa é a morte espiritual, quando o homem se separa de Deus. E a morte eterna, nós temos ela aqui, a morte eterna. Nós temos o espírito humano, a alma e o corpo, ok? Mas o espírito vai para Deus, que o deu. Aqui é a morte eterna. Como é isso? O espírito vai para Deus, aí fica a alma e o corpo. A alma e o corpo, Mateus 10 e 28, a morte eterna, são separados eternamente de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a morte eterna. Nunca mais terão comunhão com Deus, eternamente atormentados.
Esses são os 3 tipos de morte. A inveja produz morte física, morte espiritual e morte eterna. Agora só tem uma maneira de se fugir desta morte eterna, morte espiritual. Só tem uma maneira: deixar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ó. Irmãos, a teologia, ela é tridimensional. Por isso que sempre ela utiliza, ó, 3. Tridimensional, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, a teologia, ela é tridimensional. Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito, alma e corpo. Primeiro, segundo, terceiro céu. Então, é tridimensional. Por isso que nós estamos mostrando aqui que exatamente esse símbolo para mostrar a tridimensionalidade da teologia sistemática. Aqui nós vemos o seguinte, que a pessoa que inveja, ela na prática já está morta, espiritualmente. Mas tem como reverter essa ação. Ela tem que dar ouvido ao Espírito Santo, porque é o único que vai convencer que você está invejando, que você está no pecado. Então a inveja é uma das obras da carne e ela é pecado. E nós temos aqui que o Espírito Santo, ela convence a pessoa do pecado da inveja. Ela vai mostrar que você está no pecado, está na inveja, e vai levar você ao caminho da cruz. E vai mostrar a justiça. Ó, a justiça divina que foi feita na cruz do Calvário. Cristo morreu por nós para nos salvar do pecado, para nos livrar da condenação, que é o juízo eterno. Então, veja que o Espírito Santo, ele convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Porque se nós crermos em Jesus, nós somos libertos da inveja do pecado, somos justificados pelo seu sangue, pela graça e pela fé. São os 3 elementos da justificação: graça, sangue e fé. E somos libertos para sempre. Não entramos em condenação, nós não entramos em juízo. Mas o homem pecador que não se arrepende, ele vive no pecado, ele rejeita a justiça e é condenado no juízo. Então, sejamos inteligentes para não viver no pecado. O homem que vive na prática da inveja, ele é exatamente um homem que vive na alma e no corpo. O espírito dele, o espírito humano dele, ele está sem ação por causa do bloqueio. Desta forma, está morto. Não tem nenhuma ação para cá, para a alma e para o corpo. Então, o que vai atuar aqui? O homem exterior, que é chamado de o homem psicossomático. Nós temos aqui que a alma é o psique e o corpo é o soma. O espírito humano é exatamente o pneuma, o sopro, o espírito que veio da boca de Deus. Pneuma. O homem que vive na prática da inveja, das obras da carne, ele é um homem psicossomático. É a soma da alma com o corpo. Então o espírito dele, ó, é tipo Maria vai com as outras. Está sem função. Somente a mente é quem controla o seu coração. A prática da inveja leva exatamente à morte espiritual e ele vive só no psique e no soma. Isto é, ele é um homem psicossomático. E temos que ter um cuidado muito grande
Porque em Números, no capítulo 21, versículo 28 e 29. Quero que você abra sua Bíblia e veja Números 21, 28 e 29. Você vai ver exatamente a história. Ó, nós temos lá um dono e um boi, ok? E o dono, ele tem duas atitudes: ou deixar trancado no curral, ou por negligência, o boi, ele sai do curral sem o dono perceber, sem o dono saber. E aqui, esse boi aqui, ele vai chifrar exatamente as pessoas aqui fora. Então ele pode matar quem? O homem, a mulher, a criança. Então aqui em Números 21, 28 e 29, vai mostrar exatamente o seguinte: se o dono não souber, e se esse boi sair e matar exatamente um homem e uma mulher, se o dono não souber, este boi aqui, ele é apedrejado. Aqui fora, ó, o boi aqui é apedrejado. Apedrejado. Porém, o dono, ele será livre de morte. Mas se o dono souber que este boi está na rua, e ele sabendo que está chifrando as pessoas, o que é que vai acontecer? Por essas pessoas morrerem e ser feridas, agora sim, pela consciência do dono, agora tanto vai morrer o boi, como vai morrer o dono. Isso aqui é na lei. É só ler aqui, ó. Então, a lei vai dizer que se ele tiver conhecimento de que o boi é chifrador, que está ferindo as pessoas, ele vai exatamente, a lei vai condenar tanto o dono como o boi. Todos vão ser apedrejados, vão ser mortos. E aqui nós vamos ver o seguinte, na aula que nós estamos estudando, que o boi é tipo da inveja. Olha aí, meus irmãos. Esta inveja, ela tem que estar no curral, ó, trancada. Ó. Olha aí, as obras da carne, ela tem que estar, ó, dentro de um curral. Esse curral aqui é tipo do espírito humano, que deve controlar esta inveja, mas ele só controla se ele tiver o Espírito Santo, ó, que é o gerente poderoso que vai determinar as atitudes do espírito humano com a alma e o corpo. Então a inveja, ela só vai atuar se a porteira estiver fechada, ou seja, se ela estiver aberta. Se ela estiver aberta aqui, ó, ela sai e vai maltratar as pessoas. É assim que acontece na vida de um coração invejoso. A prática da inveja, ela maltrata as pessoas. Satanás é tão astuto que ele sabe muito bem como trabalhar no meio de pessoas que louvam a Deus. Na congregação é onde ele atua mais, na área do louvor, onde tem os músicos, onde tem as irmãs que cantam, que normalmente a mulher não se submete à mulher, ela só se submete ao líder que Deus deu à igreja. E nós vemos o seguinte, que Satanás, ele se infiltra no coração vazio, no coração carnal. E naquelas pessoas que dão lugar, começa-se a ter inveja da outra irmã, daquela líder, daquela pessoa que está na frente. E de repente, começa exatamente uma divisão, uma discussão, e começa a obra de Deus a fracassar por causa do escândalo. Então, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que se o boi que vai chifrar essas pessoas, se sair da porteira, ele tem que ser apedrejado. Isto com o quê? Com a doutrina, com a palavra, levando Cristo. Cristo é a pedra. Lance Cristo
na sua vida. Apedreje esse boi, essa inveja que está no coração. Apedreje. Não deixe que essa porteira se abra. Não deixe. Prenda este boi que vai ferir as pessoas que vivem no seu convívio, no seu lar, na sua igreja, na sua congregação. Então, meus amados irmãos, somente a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela é poderosa e é uma espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Onde é que a espada de Deus vai? Ó? Aqui é a palavra de Deus. Ó. Então a palavra de Deus, ela vai penetrar na divisão da alma e do espírito. Ela vai no coração. Ela discerne também os pensamentos. Ó, ela vai até os pensamentos do homem. E ela vai mostrar exatamente, assim como Deus mostrou para Lúcifer, que não precisa Deus ver no exterior. Deus começa a ver no interior, no íntimo, no ser da pessoa. E a pessoa tem que ser, não pessoas que vão para o culto simplesmente para acompanhar a melodia, que é isso que muitas pessoas fazem. Vão para acompanhar o culto, ver, mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para adorar a Deus na sua beleza de sua santidade. Então, meus irmãos, a Bíblia nos ensina também que Davi, ele tinha experiência com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vinha até Davi, e com o pecado de Davi, o Espírito Santo se retirava. Então o Espírito Santo vinha quando Davi estava bem, adorava a Deus, e ele se retirava quando Davi pecava. Por isso que Davi sentia o impacto quando o Espírito Santo saía. Ele sentia alegria pelo Espírito. Ele disse o seguinte, quando pecou: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele se retirava quando o homem pecava no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o crente, ao pecar, o Espírito Santo se entristece. Veja a diferença, irmão. O Espírito Santo não sai como saía. Ele passa a se entristecer. Porque o Espírito Santo agora não tem mais atuação na vida desse crente. E dessa forma, esse crente, ele pode até mesmo se desviar e ir lá para o mundo, porque ele entristeceu o Espírito Santo. E se ele blasfemar contra o Espírito Santo, já era. O nome que está escrito nos céus, que Jesus disse: alegrai-vos antes, porque seu nome está escrito nos céus, esse nome só é apagado quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, quando a pessoa morre no seu pecado. Este nome é apagado. Este nome não é apagado e escrito ao mesmo tempo durante a vida da pessoa. Esse nome, quando a pessoa erra, fica em vermelho. Mas quando a pessoa morre, ele se apaga de vez. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Então, meus queridos amados irmãos, a Bíblia também vai nos ensinar que Cristo, Jesus, trouxe a solução para a inveja, para as obras da carne. Pelo seu corpo. O corpo de Jesus, que não tinha pecado, ele condenou o pecado na sua carne. Diferente do crente. O crente condenou a sua carne no pecado. E Jesus condenou o pecado na sua carne. Porque era uma carne inocente, uma carne limpa, uma carne santa. E ele levou todas as nossas dores, pecados no seu corpo. Por isso que ele condenou o pecado, as suas paixões e os seus desejos. Agora, o crente,
ele tem que aprender a não lutar com outro crente. Ele não pode lutar com outro crente. E nem com outra pessoa. A Bíblia diz que a nossa luta não é carne contra carne. A luta do cristão não é contra a humanidade, não é contra as pessoas, nem muito menos pelas pessoas que ele as ama, na igreja, no seu lar, na sua família. A luta é contra os demônios que estão nas regiões celestes. Então a nossa luta é contra os demônios, nossa luta é contra os demônios e não contra a carne contra a carne. Por quê, irmãos? Porque os demônios, eles não lutam entre si. Eles não lutam espírito contra espírito. Olha aí. Os demônios lutam espírito contra carne. Olha aqui, Eles lutam contra nós. Então é o espírito demoníaco contra nós. Então eles lutam contra a carne. Nós lutamos contra o espírito. Então é a carne que luta contra o espírito demoníaco, o espírito que caiu, o espírito que está nas regiões celestes, espírito dos demônios. Tá certo? Então, irmãos, quando Moisés morreu, Satanás queria saber onde estava o corpo de Moisés. Ele queria lutar com o anjo de Deus. E nós sabemos que os anjos só lutam com as ordens de Deus. Os anjos não ficam lutando com os demônios. Deus deixou o domínio da terra com o homem. E no corpo do homem tem o domínio sobre o físico, sobre a terra. Satanás e os seus demônios são espírito. E eles jamais têm poder sobre nós, sobre este mundo. Se eles vêm à terra, se eles procuram corpos exatamente para estarem, como aconteceu lá na serpente e lá nos porcos, Jesus permitiu que eles entrassem, mas Satanás quer mesmo é o corpo humano, porque ele quer domínio, quer dominar. Isso vai acontecer lá na frente com o anticristo. Vejamos, meus amados irmãos, que o domínio que Deus deu ao homem é a terra. Se o homem conhecer o seu domínio e com a autoridade que Deus nos deu, pelo seu nome, em nome de Jesus, nenhum demônio ele ficará perto de nós. Se ele entrar na igreja, se vier à nossa casa, eles se retirarão, porque Jesus nos constituiu, nos deu autoridade, como tem no dia a dia a autoridade constitucional que Deus deu nas leis humanas, a Polícia Federal. Então Deus nos fez uma Polícia Federal espiritual para expulsar Satanás e os seus demônios. Então, ele sabe muito bem que eles estão ilegais na terra. E quando ele sabe que nós sabemos, que ele sabe que nós sabemos que eles estão ilegais, nós, em nome de Jesus, autorizamos e eles saem. Por isso que muitas igrejas por aí, os seus líderes faz muita chacota com os demônios. Vem o maior, sai esse, entra aquele, fica fazendo chacota, gato e sapato com os demônios. Porque eles já conheceram que os demônios no domínio humano são frágeis. Eles não podem exatamente ir contra exatamente o que Deus fez para o homem, o domínio, a casa do homem. Por isso, meus irmãos, que nós temos aqui um gato e um rato. Então Deus fez o gato como predador e o rato como a presa. Deus fez a igreja como predador. E os demônios, quando vêm para a terra, são a nossa presa. Então Deus, ele não preferiu destruir Satanás quando pecou no céu. Mas Deus exatamente deixou para que os pés da igreja derrotassem Satanás e as suas hostes espirituais. Então, em breve, o nosso Deus de paz esmagará Satanás
debaixo dos nossos pés. Então, meus amados irmãos, nós sabemos muito bem que a lei, ela se tornou enferma. Por quê? Olha o que é que dizia a lei. Olho por olho, dente por dente. Não é verdade? Então a lei está enferma porque ela traz uma luta, carne contra carne. Não é verdade? Como é que um olho vai lutar contra o olho? A lei dizia, se arrancar o olho, o seu olho vai ser arrancado. Se você arrancar um dente, o teu dente vai ser arrancado. Então é carne contra carne. Então, com a vinda de Jesus, esta lei está enferma. Não tem mais utilidade. Porque a nossa luta não é contra a carne. Jesus falou, a nossa luta é contra demônios e principados. Olha aí, meus irmãos. A nossa luta é contra principados, dominações, tronos. Veja que esses tronos é os tronos que Satanás coloca no lar, no coração humano. Foi o que ele fez no coração de Caim. Ele colocou o trono dele no coração de Caim. Por isso que Caim tornou-se do maligno. Ele colocou o trono dele no coração de Judas. E Judas foi se enforcar. E quem vive na prática da inveja, ele está permitindo que Satanás coloque o seu trono. E desta forma, essa pessoa torna perigosíssima. Porque vai utilizar-se agora da malignidade. Então, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde. Que esta aula sirva para vocês utilizar aí na próxima aula de número 4, quando nosso Deus é a fonte de toda alegria, mas sabemos que tem Satanás como a origem de todo mal, inclusive a da inveja. Deus abençoe a você, continue conosco, na paz do Senhor Jesus. Amém.